Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 122º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de 2 Reis 25, a partir do versículo 4 com vocês, que diz assim: Então o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros, próximo ao jardim real. Embora os babilônios estivessem ao redor da cidade, fugiram na direção do Arabá. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todo o seu exército se separou dele e se dispersou, e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença dele. Executaram os filhos de Zedequias diante dele. Cegaram seus olhos. Prenderam-no com a algema de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda que servia ao rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que o acompanhava e acompanhava o comandante da guarda derrubou os muros ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, comandante da guarda, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. No entanto, o comandante da guarda deixou para trás alguns dos mais pobres da terra, a fim de que trabalhassem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, todos eles feitos de ouro e de prata. O bronze das duas colunas do tanque e dos suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor era tanto que não podia ser pesado. Cada coluna tinha 18 côvados de altura, o capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 3 côvados de altura e era decorado com uma corrente entrelaçada de romãs de bronze ao redor. Eu quero ler só até aqui. Que esse foi o dia em que Jerusalém foi destruída pelo Império Babilônico. Jeremias pregou para esse povo durante 40 anos. 40 anos Jeremias dizia para eles: arrependam-se, abandonem seus pecados, voltem-se para o Senhor. E uma vez que eles não se voltavam, eles continuavam pecando. Chegou um ponto que Jeremias começou a dizer: vai vir um exército, vai vir um inimigo e eles vão destruir essa cidade se vocês não se arrependerem. Não lutem, se entreguem, se rendam e vocês sobreviverão. A pregação de Jeremias foi direcionada ao povo e o povo não ouviu. E Jeremias depois vai escrever em Lamentações, no livro de Jeremias, livro de Lamentações de Jeremias. Ele vai falar da tristeza que ele sente, da destruição no seu coração e na sua alma, que ele viu tudo aquilo acontecendo, mesmo ele tentando avisar, mesmo ele tentando repreender por tantos anos, eles não ouviram. Hoje eu quero falar sobre como às vezes a vida não é bela. Não é todo dia que a vida é bela. A vida não é bela. A vida, ela é sofrida para a maioria da população. A vida é difícil para a maioria de nós. Quem não nasceu em berços esplêndidos de riqueza vão enfrentar, sim, muitas lutas. E até aqueles que nasceram em riqueza, eles vão enfrentar lutas diferentes, mas lutas. Porque o ponto é o pecado. O pecado traz consigo destruição, afastamento de Deus, vazio da alma. Se formos olhar num contexto maior, muitos ateus, eles dizem que Deus não existe por causa da maldade que existe no mundo, por causa da fome, por causa da... Eles preferem acreditar na evolução, eles preferem acreditar que viemos do macaco, eles preferem acreditar em qualquer coisa, sem se atentar ao fato de que é impossível jogar uma granada dentro de uma biblioteca e depois da explosão os livros caírem em ordem alfabética. Assim eu vejo
a criação do universo e como fomos criados. Deus disse: haja luz. E assim houve. Deus disse e as coisas aconteceram. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e assim foi. E cada animal deu origem à sua espécie, cada espécie se reproduzia, etc. e tal, como diz em Gênesis. E esse argumento de Deus não existir porque existe maldade no mundo é muito antigo. E é um argumento que foi debatido já por anos e anos, por centenas de anos. E a resposta é sempre a mesma. A resposta é que a maldade existe no mundo pela prática do pecado. A prática do pecado é a desobediência a Deus. E certamente existe Deus porque existe um padrão moral, existe uma moralidade no mundo onde todos nós sabemos o que é errado, em sua grande maioria. Existe um sentimento dentro de nós que diz: isso é errado, isso não é bom, é diferente de bom. A gente sabe o que é bom e a gente percebe logo de cara o que é mal, o que é ruim. E tudo isso provém do pecado. A natureza foi entregue ao pecado. Os seres humanos são entregues ao pecado. Nós somos corruptos, como diz a palavra. Todos nós. E essa corrupção, ela vem nas nossas vidas, seja por pecados particulares nossos ou seja por pecados de outras pessoas, que recaem sobre nós. Erros que pessoas cometem recaem sobre nós. Por exemplo, líderes mundiais que entram em guerra, por exemplo, o seu povo não tem culpa, o seu povo, na sua maioridade, é inocente e acaba, assim, experimentando uma vida que não é bela. Uma vida de sofrimento e sangue, uma vida de fome, uma vida de luta pela sobrevivência. Então, sim, se olharmos, assim como aconteceu em Jerusalém, coisas são destruídas pelo pecado. E questionar a existência de Deus relacionada à maldade no mundo são coisas separadas. Deus não tem nada a ver com isso. Por que Deus então não faz alguma coisa? Ele fez. Ele entregou o filho dele para morrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter uma salvação e uma redenção a respeito do pecado. A libertação e a liberdade do pecado foi por causa de Jesus na cruz do Calvário. E essa é a obra máxima de Deus. Às vezes, sim, pelo nome de Jesus e pela fé no nome de Jesus, milagres acontecem. Mas por que Deus não acaba com a maldade no mundo? Porque cabe a nós reconhecer que aquilo é mal e fazer alguma coisa para mudar. Recai sobre o ser humano a responsabilidade de cuidar um do outro. Recai sobre o ser humano de cuidado sobre os seus queridos, sobre os seus amados. E quando as situações fogem do nosso controle, a gente dá os nossos pulos, a gente se vira, a gente faz por onde. Mas a palavra de Deus diz: não pague o mal com mal, pague o mal com bem. E se você insistir em fazer o bem, em tempo determinado você vai colher o bem que você tem feito. Olhar para os nossos problemas e para a maldade no mundo e somente para isso vai sim trazer amargura para o nosso coração. Então cuidado com os canais que você assiste, os filmes que você assiste, os seriados que você assiste, as coisas que você traz para dentro da sua alma. Cuidado. De fato, a vida não é bela. Porque se você não entender os textos que dizem que Jesus é a vida, a própria vida, você sempre vai sofrer com a maldade do mundo. Você sempre vai sofrer com o pecado dos outros. Você sempre vai sofrer algum tipo de reverberação do mundo que jaz no maligno. Seja das pessoas próximas de nós, seja das pessoas distantes de nós. Mas uma vez que você entende que Ele é a própria vida, que Jesus é a própria vida, Jesus é a nossa vida, você começa a perceber que
seu coração começa a ter um lugar seguro para estar. E mesmo em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às consequências de atitudes alheias, você consegue ter paz e se alegrar. Não nas pessoas, não nas circunstâncias, mas na presença. Fato é que não importa a temporada da sua vida, se para você a vida não tá bela agora, é porque talvez a verdadeira vida não esteja presente. Porque quando eu digo que a vida não é bela, eu estou falando sobre as coisas do mundo. E que até mesmo se você, de alguma maneira, consegue admirar a vida, consegue enxergar na vida a beleza, consegue enxergar nas coisas desse mundo bondades, a Bíblia diz que até o nosso amor, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então até mesmo as manifestações de amor, de graça e de bondade que a gente vê na terra não são por nossa própria bondade, mas vem dele. Quando Jesus foi chamado de bom mestre, ele disse: por que você me chama de bom? Bom é Deus. Pois é. Reflete sobre isso. Sobre o que está sendo destruído ao seu redor e qual a causa disso. Se a causa é culpa sua, se arrependa e mude. Se a causa é culpa de outros, perdoa e se alegra. E se não tem nenhum culpado, o mundo jaz no maligno. E as circunstâncias da vida, elas são algumas vezes alheias a nós. A gente não consegue fazer nada a respeito. A gente só precisa crer que é um tempo, é um período e que logo vai passar. Amém? Deus abençoe sua vida, que você possa refletir sobre isso. E eu te vejo amanhã.